Glória divina e trina ternura. Glória a Deus que a todos nos cura. Boa noite, meus queridos irmãos. Estamos nesta noite para mais um maravilhoso curso de teologia, falando sobre o tema da Bíblia, né? Antes de começar, antes da palavra do Padre João, né? Nós teremos uma pequena partilha maravilhosa, né? Sobre tanta coisa que Deus tem preparado para nós nessa noite. Então, entregue seus corações nas mãos de Deus. Vamos suplicar a intercessão da Virgem Maria para que possamos ter um encontro maravilhoso, cheio de graças, e possamos sair dele transbordando do Espírito Santo como autênticos cristãos que são sal da terra e luz do mundo, né? Para iniciar, antes de a gente fazer a oração, vamos fazer um cântico maravilhoso que acredito que a maioria, vários já conhecem, né? Dos missionários da Divina... dos retiros, né, do Padre João. Sim, até num dos cursos passados, né, que ele até complementou, né, com Jesus, Maria e José, e todo mundo acredito que já acompanhou, né? Então, com muita alegria nós vamos cantar e, claro, a gente tem o dom da música, tem que usar o dom para Deus, né? Vamos lá. Preparado? Nós somos missionários da ternura. Nós somos missionários da ternura. É a divina e trina ternura que nossos mares já nos cura. É a divina e trina ternura que nossos mares já nos cura. Segunda parte. Nós somos missionários da ternura. Nós somos missionários da ternura. Fiéis alunos de Nazaré, com Marius, Maria, José. Fiéis alunos de Nazaré, com Jesus, Maria, José. Jesus, Maria e José, a nossa família vossa é. Maravilha! Então, nada melhor do que começarmos o nosso curso, né, nessa noite, invocando, né, as graças do céu, da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, e da Virgem Maria, com as orações do nosso manual. Peguem aí, você que já tem. Vamos pegar na página 51 e vamos fazer o oferecimento do dia, né? Essa oração maravilhosa do apostolado da oração, que é para ser feita todo dia, já no início do dia, de preferência, e a cada mês é colocada uma intenção especial. Quem coloca a intenção, né, mundial, né, intenção especial é o Papa. Cada mês ele pede, rezem por isso, rezem por aquilo, né? Então vamos com muita alegria entregar nosso curso nessa noite, fazendo o oferecimento do dia. Deus nosso Pai, eu te ofereço todo o dia de hoje, minhas orações e obras, meus pensamentos e palavras, minhas alegrias e sofrimentos, em reparação de nossas ofensas, em união com o coração de teu Filho Jesus, que continua a oferecer-se a ti na Eucaristia, pela salvação do mundo. Que o Espírito Santo, que guiou a Jesus, seja meu guia e meu amparo neste dia, para que eu possa ser testemunha do teu amor. Com Maria, mãe de Jesus e da Igreja, rezo especialmente pela intenção do Santo Padre para este mês, para que os recursos da terra sejam partilhados de forma justa e respeitosa. Amém.
E vamos fazer a saudação angélica. E hoje é um dia especial, dia de Nossa Senhora das Dores, né? Vamos invocá-la fazendo a oração do Ângelus. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Juntos oremos. Infundi, Senhor, nós vos rogamos a vossa graça em nossos corações, para que nós que conhecemos pela anunciação do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, por sua paixão e morte na cruz, cheguemos à glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Nossa Senhora da ternura e das dores, rogai por nós. Bom, como diz o padre, o tempo é curto, não podemos estender, mas, já cheios do Espírito Santo, entregando toda esta noite nas mãos de Nossa Senhora, oferecendo tudo a Jesus, ao Pai e ao Espírito Santo. Nós vamos introduzir, eu gostaria de partilhar com vocês uma pequena frase, uma reflexão que o Papa fez. Eu quero mostrar aqui para vocês. Bíblia Jovem, é uma Bíblia da mesma equipe do YouCat, né, que fez o YouCat, e eles fizeram essa Bíblia Jovem, uma Bíblia resumida, né, só tem algumas partes, não tem tudo, mas o que me chama a atenção foi na introdução, o prefácio ao Papa que fez. E aí ele faz uma reflexão extraordinária para nos dizer a importância da Bíblia para nós. A gente tem um livro, algo poderoso em nossas mãos, e muitos não aproveitam. Então eu gostaria de iniciar lendo uma frase que o Papa cita de Mahatma Gandhi, para nos dizer quão é grandiosa a Bíblia, a palavra de Deus. É Ele falando com nós, e o quanto às vezes a gente está perdendo, né? Quando a gente está perdendo a riqueza, o próprio Deus que fala conosco, né? Então o Papa, eu acho que até vou ler o parágrafo inteiro para vocês verem a grandeza, né, da mensagem. Aqui é o Papa dizendo para os jovens a importância da Bíblia, né? Convidando a leitura. Quero dizer uma coisa a vocês. Hoje, mais do que no início da igreja, os cristãos são perseguidos. Por qual razão? São perseguidos porque usam uma cruz e dão testemunho de Cristo. São condenados porque possuem uma Bíblia. Evidentemente, a Bíblia é um livro extremamente perigoso, que causa tanto risco que em certos países, quem possui uma Bíblia é tratado como se escondesse no armário uma bomba, né? Aí ele diz assim: Mahatma Gandhi, que não era cristão, era um hinduísta, uma vez disse: a vocês cristãos é confiado um texto que tem em si uma quantidade de dinamite suficiente para explodir em 1000 pedaços a civilização inteira, para colocar de cabeça para baixo o mundo e levar a paz a um planeta devastado pela guerra. Mas a tratam, porém, como se fosse simplesmente uma obra literária e nada além disso. Forte, né? Então vocês vejam a importância, a grandeza da Bíblia como uma bomba, né?
que pode explodir de graças e também pode ser uma tragédia se não souber usá-la, interpretá-la, é algo extraordinário. Por isso que o Padre João, né, está fazendo o curso bíblico, para que a gente possa conhecer a palavra de Deus, saber interpretá-la e assim colocá-la em prática, né? Porque não adianta ler e entrar, como diz a mãe, entrar por um ouvido e sair por outro, né? Mas colocar em prática, fazer com que ela se torne viva, né? Se torne viva em nós. Nós devemos ser o evangelho vivo para os irmãos. E nada melhor do que apresentar para vocês um testemunho de quem foi um autêntico cristão e que foi o evangelho vivo. É de um jovem. Eu quero partilhar com vocês o testemunho de um jovem. Talvez você já conheça, talvez não, mas é um jovem extraordinário, que daqui menos de 20 dias ele vai ser beatificado pelo Papa Francisco. Seu nome é Carlo Acutis, atualmente é venerável. Alguém já viu falar dele? É um menino italiano extraordinário, nasceu em 1991 e morreu em 2006, faz pouco tempo, 14 anos, vai completar dia 12 de outubro. Veja que privilégio, morreu no dia de Nossa Senhora Aparecida, né? Então, padroeira do Brasil. E ele é italiano, né? Viveu em Milão. Morreu com 15 anos, mas com um testemunho de vida extraordinário. Foi um menino comum, como qualquer um de nós, né? Aluno, estudava na escola, fazia catequese, jogava bola, mexia no computador, jogava videogame. Sim. Era como qualquer um, né? Mas a maneira como ele vivia, como ele fazia essas coisas simples era extraordinária, né? Como Santa Teresinha. Extraordinário não era o que ele fazia, mas como ele fazia, né? Então é algo incrível. E o que eu queria partilhar com vocês é porque o testemunho dele se encaixa totalmente com a Bíblia, com tudo isso que a gente está partilhando, né? O mês da Bíblia. Porque ele, com os seus 15 anos de idade, ele tinha um tal amor por Jesus, um tal amor à Eucaristia, que desde os 7 anos, ele fez sua primeira comunhão, já fez antes do tempo, que ele tinha muito desejo, quero comungar, quero receber Jesus. E com seus 7 anos ele fez a primeira comunhão e a partir dali sua vida espiritual não caminhou, mas voou, né? Ele voou rumo ao céu porque deu passos de gigante, porque o amor dele era tão grande. A cada Eucaristia ele começou a partir dessa primeira comunhão a ir na missa todo dia, com 7 anos, né? A gente às vezes, né, grande aí e não entende a importância, às vezes pode e não vai, né? Então ele com 7 anos começou a ir na missa todo dia. Ele era de uma família rica e os pais dele não eram católicos praticantes, eram católicos só de nome, né? Levaram ele para batizar, para a primeira comunhão e tchau, né? Não participavam, não foram eles que educaram ele na fé. Deus é tão grandioso que mandou uma babá profundamente católica que começou a apresentar a fé cristã para ele. Ele ficou fascinado, desde seus 5 aninhos, 3, e aí ele foi crescendo e é incrível como ele tinha uma sede, né, pela igreja, por Jesus, por tudo que ele ouvia. E aí ele começou a crescer na santidade de forma incrível, a tal ponto que depois que ele fez sua primeira comunhão e começou a ir na missa todo dia, né, às vezes os pais não davam conta, não podiam levar ele todo dia, né? Que o pai dele era empresário do banco lá, algo da economia, e às vezes não davam conta de levar ele todo dia. Mas eles tinham um mordomo, digamos, né? Era um jardineiro, era um servo lá, um caseiro, né? Lá da casa deles, que era um hinduísta, não era católico também, né? Como Gandhi, era de outra religião, mas quando os pais não podiam, né, delegavam para ele levar Carlo Acutis para a missa. E é incrível como indo para a igreja, o Carlinho, né, piazinho, falava de Jesus apaixonado, ele falava porque a Eucaristia, o próprio Jesus lá e tal, falava de uma maneira contagiante, que chegou depois de um tempo, todo dia levando ele, vendo a alegria daquele menino. O caseiro, né, o hinduísta, um dia falou, não sei se foi para ele ou para a família, falou assim: eu quero me batizar.
Eu quero ser católico. Eu quero comungar esse Cristo que Carla Curtis comunga. Que coisa, né? Ó, primeira conversão, criança, né? Um hinduísta. Então, a fé dele era tão incrível. Aí ele ia na missa, ele ia adiantado, já se preparava para a Santa Missa. E depois da comunhão, ele fazia um momento de ação de graças. E ficava em profunda união com Deus. Sua vida espiritual, nossa, foi muito forte, cresceu muito. E ele dizia que a Eucaristia era seu caminho, sua autoestrada para o céu. Então, pela Eucaristia eu alcanço o paraíso. Ele dizia, quanto mais pudermos, devemos receber Jesus. Quanto mais Eucaristia eu receber, mais eu participo da alegria do céu, já antecipo o céu já aqui na terra. Imagine, antecipar a alegria do céu já aqui, recebendo Jesus. E aí os pilares da vida dele era a Eucaristia e Maria. Então ele ia na missa todo dia, rezava o terço todo dia. Ele dizia assim que a mulher da minha vida é Maria, né? Ele era apaixonado por Nossa Senhora, grande devoto à Virgem Maria. Se consagrava todo ano, fazia consagração a ela e era fiel no terço todo dia. Então, os pilares da vida dele eram a Eucaristia e a Virgem Maria. Todo dia missa, todo dia Santo Terço, mas não para por aí. Todo dia, é isso que eu queria falar. Se encaixa totalmente com o nosso tema de hoje. Todo dia ele fazia um momento de leitura pessoal da Bíblia. Todo dia ele pegava um tempinho, uns minutos do seu, umas horas do seu dia e fazia uma léxica divina, pegava uma passagem e meditava. Ia conhecendo Jesus e aquilo lá ia fervorando, incendiando o coração dele a tal ponto que ele irradiava Jesus. Ele onde passava, ele transmitia o amor de Deus, ele transmitia tudo aquilo que ele via na palavra, via Jesus falar, ele aplicava, né? Ele ficava incendiado. E a passagem que mais tocou o coração dele foi essa: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma, né? Ele era rico, mas era como se fosse um pobre. Ele não era apegado às coisas e via tantas pessoas apegadas ao mundo, às coisas, aos pecados, aos vícios, às coisas. E ele, aquilo ali tocou no coração dele. Ele falou assim: dinheiro é papel que rasga. O que devemos conquistar é as virtudes, é o bem, a caridade, a generosidade, o amor ao próximo. Então tudo isso para dizer para vocês, irmãos, né? Já vou partilhar e eu gostaria de deixar esse testemunho incrível para vocês. Procurem mais a história desse menino, Carla Curtis, e vejam nele um exemplo para nós cristãos hoje, que são apaixonados pela Eucaristia, um pilar fundamental na nossa vida. Terço diário, devoção fervorosa à Virgem Maria, leitura diária da Bíblia, né, para crescer, conhecer Jesus. Eu não amo aquilo que eu não conheço, então eu leio e conheço. E também confissão, ele fazia confissão toda semana. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Agora eu passo a palavra ao nosso querido Padre João. Bem, meus queridos tenoreiros, vamos focalizar bem nestes 4 itens. Hoje vocês já fizeram as orações, eu estava atendendo uma pessoa, mas vamos entrar dentro do tema da Bíblia. Toda a Bíblia é comunicação de um Deus de amor, de um Deus irmão. É feliz quem crê na revelação, quem tem Deus no coração. Eu não sei, Helder, se convém. Ninguém faz pergunta, ninguém diz nada. Não sei se deve ser muito claro. Quando diz que tudo claro, é sinal que ainda não tocou. Então, vão perguntando, não só perguntas, mas se algo te tocou e te convenceu, fala. Isso ajuda os irmãos. Bem, meus queridos, nós temos aqui este livro, Interpretando as Escrituras. Eu acho que a Margarida, lá em Minas Gerais, em Curitiba, Marcelinho,
Margarete, Dirceu e Companhia Limitada devem já ter decorado esse livro. Bem, quando os discípulos de Emaús estavam assim tão tristes, não tinham entendido nada do que tinha acontecido, Jesus veio, é o primeiro que fez a interpretação. O que confundiu a igreja, o que confundiu pessoas que depois criaram várias igrejas, é a interpretação. Mas vamos em ordem. Vamos pegar procuro sempre de dar uma linguagem fácil. Quais são as 4 chaves para abrir este cofre? São 4 chaves. Primeiro, esse livro é inspirado, ou seja, quem é o autor deste livro? Quem é o autor? Quando falamos de autor, também pode ser autores, né? Mais de um. E nós respondemos que é o dedo de Deus. E aqui nós temos a palavra de Deus, é o dedo de Deus. Bem, isso se encontra lá no livro do Gênesis, que é o dedo de Deus que escreveu os 10 mandamentos. Bem, e por isso nós deduzimos se o autor destes 73 livros, se é realmente Deus, então é um livro inspirado. Mas existiam muitos livros, todo mundo dizia que era inspirado. Quantos evangelhos? O evangelho de Santo Tomé, o evangelho... E o que a igreja fez? Foi avaliando para ver se havia lá o dedinho de Deus. E como é difícil responder a isso. Mas a igreja determinou que as cartas inspiradas de São Paulo são 14. Ou, normalmente se diz 13 de São Paulo e uma de um discípulo que escreveu a 14ª carta aos Hebreus. Mas, bem, meus queridos ternureiros, pedimos desculpa. É a parte técnica, algum contato não conseguimos. Mas não tem problema. Vocês vão ouvir logo depois. Bem, meus queridos, nós estamos analisando a primeira chave para entender a Bíblia. Então, vamos pegar a primeira, a inspiração. É palavra de Deus o que a igreja, bispos, em reunião, decidiram. Logicamente com fundamento, não é que foi assim por acaso. E quando os bispos decidiram, a igreja decidiu, nós ouvimos a palavra de Deus, quem a vos ouve, a mim ouve, certo? Então nós temos este aí, a inspiração. A inspiração, vou ler aqui umas... Em primeiro lugar, não é um ditado. Quem escreveu era uma pessoa particularmente de oração, particularmente preparada, não tanto na ciência, mas nas coisas de Deus. Podia ser até um analfabeto, mas algum outro escreveu o que ele estava ditando. Toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para instruir e educar para a justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito. Vamos ler este aí, em 2 Timóteo. Vem aqui, Helder, leia para nós, depois ele vai. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para construir. É 2 Timóteo 3, 16, 17. Vamos ler estes 2 versículos que são básicos.
Toda escritura é inspirada por Deus e útil para instruir, para refutar, para corrigir, para educar na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, qualificado para toda boa obra. Então, você também está estudando? Quer colaborar aí com alguma coisa? Bom, eu ainda estou estudando a parte mais técnica, no sentido como surgiu a parte da inspiração, né? Como a Bíblia é algo divino, Deus quem, né? A palavra de Deus, mas foi por pessoas, né? Por apóstolos, como também no Antigo Testamento, tantos outros escritores, mas tudo isso para dizer que a Bíblia é Deus quem fala com nós, e agindo, bebendo dessa riqueza, dessa palavra, como diz aqui, ela vai nos guiar no caminho, vai nos educar, vai nos exortar, né? Vai nos puxar a orelha às vezes, né? Mas é algo extraordinário, que se a gente mergulhar... Então, sempre nisso, nós vamos agora detectar estes livros, já fizemos. Como nós podemos distinguir um gênero literário? Quais são os 3 gêneros literários da Bíblia? Você lembra, né, que nós damos? O histórico. Mais forte. Histórico. Tem um fundamento na história, não no sentido científico da história, será como... Não, é globalmente um livro histórico. O livro de Jonas é um livro histórico. O livro de Jó é um livro... Profético ou didático. O livro de Jonas, profético, é um profeta menor, né? Jonas. Em vez, Jonas é um profeta e Jó é um livro didático, né? Às vezes a gente confunde um com o outro. Mas então era só isso para... Bem, meus queridos, voltemos então a estes livros inspirados e nós já detectamos. Antes de pegar a Bíblia e ler, veja, você logo descobre se este é um livro didático, um livro histórico ou um livro profético. Bem, nós, quanto à inspiração, logicamente nós voltaremos mais em detalhes. O que provamos é que antes de ser escrito a palavra de Deus se transmitia oralmente, sempre oralmente. E da palavra oral é a palavra escrita, né? A palavra, vocês vejam nas passagens, Jesus prega. Jesus não escreveu, né? Parece que escreveu só uma vez. Quando é que escreveu? Quando é que Jesus escreveu? Só uma vez escreveu, mas é possível. No chão? No chão. Escreveu os pecados daqueles que queriam condenar a prostituta, se lembra? Ou a adúltera, né? Ele escrevia no chão. E muitos dizem, mas por que Jesus não escreveu o que para ser mais fiéis? E a resposta está aí. Na Bíblia, Moisés escreveu, inspirou os primeiros 5 livros, certamente, mas não é que ele propriamente tenha escrito. Antes, a palavra de Deus é comunicada oralmente. Jesus prega, os apóstolos oralmente também pregam. Os apóstolos são 12, mas nós só temos 2 evangelistas, Mateus e João, os outros 10. Bem, Santiago nos deixou uma carta, certo? São Judas, não Judas Iscariotes, Tadeu, deixou uma carta. Então, já está passando neste filtro dos apóstolos. E os apóstolos pregam. Nós sabemos que o secretário de São Pedro era Lucas, era Marcos. Marcos provavelmente
não tinha um gravador, né? Mas devia ter começado a resumir as mensagens de São Pedro. Bem, se efetivamente a inspiração se refere só aos livros que a igreja, um outro filtro, outra igreja escolheu. Sobre os evangelistas, ou sobre o evangelho, nós temos vários que Nossa Senhora, com 3 aninhos, já foi levada lá no templo e não conseguia nem subir os degraus lá do templo. Aí existem detalhes assim. E às vezes ao longo da história surgiram místicas que escreveram livros imaginando, construindo, e muita gente toma aqueles livros como ler o Evangelho. São livros de devoção popular, podem nos inspirar, mas muitas vezes também confundiram. Até nisso precisa dizer uma palavrinha que há tempo que queria dizer. Muitas vezes uma pessoa que tem que pode ter muita credibilidade, tipo, quais são os 3 videntes de Fátima? Jacinta, Lúcia, Francisco. Lúcia morreu com que idade? Quase 100 anos, não faz muito tempo. E ela escreveu muita coisa, inclusive, não sei até que ponto isso pode ser, vocês têm que comungar de joelho, têm que comungar como véu, têm que comungar na boca, quer dizer, começa a criar confusão com os bispos. A igreja deixou os bispos para dizer a última palavra. E é por isso que os bispos, depois, ainda no Concílio de Trento, 1545, 1563, os bispos definiram, já era decidido assim, mas numa palavra final, por causa de alguns livros que nós chamamos deuterocanônicos e que foram reconhecidos, inspirados mais tarde, e outros livros não foram considerados inspirados. Bem, sobre a inspiração, nós voltaremos hoje apenas assim, para ter a visão das 4 chaves. A segunda chave, que é: quais são os livros inspirados? Bem, já respondi. Os bispos, ao longo de séculos, foram gradualmente definindo. Por que pegaram só 4 evangelistas? Tem uns evangelhos que se chamam evangelhos apócrifos, que têm realmente grandes valores. Mas os 4 que escolheram são os mais, objetivamente assim, de maior credibilidade. É curioso, por exemplo, que o Evangelho de Marcos era o secretário de São Pedro. São Pedro sempre faz um papel feio naquele Evangelho. Parece que dá uma humildade que ele manifestava, e que também o Evangelho de Marcos é aquele que mais vê esta irruência, esta impulsividade, até mal criado às vezes. Pedro está lá. No cânon, a palavra cânon quer dizer a regra que está dentro da medida. O cânon cada vez mais foi se clareando. E tem alguns grandes escritores que às vezes não reconheciam certos livros da Bíblia. E o cânon nós já definimos 45 livros do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento. Estes são livros. Quais são os livros inspirados? São estes. Ao longo da história, apareceram livros de alta espiritualidade. Imaginem a imitação de Cristo. Mas
é uma infinidade de livros. A Nuvem do Não Saber, não sabemos quem é que escreveu este livro, A Nuvem do Não Saber. É toda uma ênfase que se dá ao mistério. E é curioso que o mistério é algo que a nossa cabecinha não alcança, está além. É porque a igreja, diante de todas estas obras místicas, também teve muito cuidado, porque às vezes estes livros criaram as correntes de espiritualidade, às vezes contraditórias uma com a outra. A igreja sempre foi extremamente prudente. Bem, o que gostaria mais de enfatizar no terceiro? Não queremos fazer nenhuma polêmica, mas como é triste ouvir, às vezes, cristãos não católicos que acusam a Igreja Católica de não ter dado a Bíblia ao povo. Eu já tenho dito que a Bíblia é um cofre de tesouro, mas tem que saber como interpretar, será depois o quarto item. Porque o livro do Apocalipse, por exemplo, é o livro que mais criou seitas. É isso porque é fundamental sempre ler a introdução da Bíblia. Mas eu quero ler a Bíblia de ponta a ponta. Não é necessário. A Bíblia é um repeteco. E a liturgia já te dá quais são o essencial, as leituras. Se você acompanha as leituras diariamente, vai ter uma visão mais completa da Bíblia, mesmo se não sabe a idade de Matusalém, mas sabe outras mensagens, sobretudo do Novo Testamento. Como a Bíblia chegou até nós? Bem, eu sobre isso já tenho dado uma resposta, se vocês se lembram das. E neste livro, então, nós temos uma prova na gradualidade da credibilidade, da autenticidade. Como a Bíblia chegou até nós? A Bíblia que você tem na mão, católica ou não católica, é a Bíblia que Gutenberg, em 1455, imprimiu pela primeira vez. O primeiro livro impresso foi a Bíblia. Mas, como é que chegou até nós? Isso aqui é claro. Mas sobre o que é baseado a Bíblia, o livro de Gutenberg? Era ali, a Bíblia que circulava, era a Bíblia do Jerônimo. Jerônimo traduziu, nós sabemos, o Papa Dámaso tinha encarregado ele, mas o Papa Dámaso morreu, e ele, muito inteligente, diz, quando muda o chefe, mesmo se você deixe o sucessor à vontade, então peça demissão. Isso deveriam fazer todos, né? Quando chega um novo prefeito, um novo presidente da República, ele deve ter pessoas de confiança. E Jerônimo, querendo traduzir a Bíblia, bem, ele não sabia, ele sabia o latim, mas não sabia o hebraico, sabia o grego, sabia mais o hebraico. Ele aprendeu lá na Terra Santa. Ele foi em Jerusalém e lá ficou a última parte da própria vida, mas numa vida de oração, de eremita. E com Jerônimo, nós temos, podemos dizer, o básico de todos os livros da Bíblia. Bem, eu sei que ele passava a noite traduzindo. Não sei qual é um dos livros históricos, se é Ruth,
eu sei que ele numa noite traduziu um dos livros dos mais curtos. Então se diz que também a Bíblia de São Jerônimo não é a tradução melhor. Em seguida, depois se fizeram várias revisões, vários papas, Pio XI, de maneira que agora nós temos uma Vulgata, o texto que nós temos de São Jerônimo foi melhorado assim. Também porque hoje em dia nós temos uma infinidade de estudiosos da Bíblia. E os católicos, particularmente, têm duas escolas em Jerusalém, uma dos jesuítas, outra dos dominicanos, né, que são os mais... Bem, como chegou até nós isso? Primeiro, a Bíblia é escrita em papiro, mas não tem muita consistência, uma planta egípcia. E começaram nestes pergaminhos, né? E no Vaticano nós temos aqui está a fotografia, pele de carneiro, mas eu não saberia distinguir a pele de um carneiro e o beiro de de um carneiro ou de um carneirinho assim. Eles sabem distinguir assim o pergaminho, porque Pérgamo era a cidade das ovelhas, onde havia muitos criadores de ovelhas, e a pele destes carneirinhos era a mais ideal. Daí veio a nossa palavra pergaminho, né, que vem de Pérgamo. Bem, o terceiro é o mais longo, nós iremos dedicar muito tempo a isso. Na interpretação da Bíblia, há vários níveis. E nós devemos, quando abrimos a Bíblia, na interpretação, existem livros que apontam para a vida eterna, outros as realidades celestes, outros que enfatizam as realidades terrestres. E uma das características de todos os escritores é a comparação. Você faz uma comparação. O amor de Deus é como o amor entre um casal, como o amor conjugal. Na verdade, é o contrário. O amor conjugal deveria ser como o amor de Deus, certo? Nós, quando lemos a Bíblia também, tem dois aspectos. Todo texto da Bíblia, todos, Antigo e Novo Testamento, todos têm como pano de fundo, para clarear mais, é a pessoa de Jesus Cristo, né? É sempre a pessoa de Jesus Cristo. Se Isaac carrega feixe de lenha para o sacrifício, é o mesmo Cristo, símbolo de Cristo, que carrega a cruz, né? Não só, mas uma outra característica é a escatologia. Ou seja, os textos Antigo e Novo Testamento sempre nos fazem convergir o final, a meta final, o paraíso. É curioso isso. Então, por exemplo, na interpretação dos Salmos, vocês já viram, inimigos de todo canto, porque, mas na verdade, estes, é claro, se baseiam sobre fatos, pessoas, estes geógrafos que tinham problemas pessoais, conflitos, e xingam os inimigos
Então tem muitas páginas dos Salmos, por exemplo, que devemos fazer um paralelo com a nossa vida. Estamos vendo como estes salmos são interessantes se você aplica este conflito que você está passando. Não é inimigos lá fora. Como dizia São Francisco, o meu maior inimigo sou eu mesmo, o safadinho que está dentro de mim. Então nós iremos, hoje fizemos apenas um. Tem alguém que tem alguma coisa a perguntar? Existe algum livro apócrifo em que a igreja ficou dividida se tinha o dedo de Deus mesmo? Sim, tem vários livros em que, seja protestantes como católicos, todos convergem e provam quanto o que há, assim, objetivo de verdade. Os livros apócrifos, em geral, são muito fantasiosos. E é por isso que perdem a credibilidade. Os livros apócrifos dão muitos detalhes, certo? E quem escreve já tem uma cabeça que quer provar alguma coisa, alguma tese. Em vez, os textos que os apóstolos escolheram, que os bispos escolheram, por exemplo, dos 4 evangelistas, de uma certa forma são imparciais, apresentam os fatos, mas sem fazer torcida por um ou por outro. Realmente isso é fundamental. O que é a Septuaginta? Acho que é uma tradução da Bíblia, né? Talvez vamos dedicar um tempo, haveria 70 autores, 70 cultos que tomaram a Bíblia e traduziram a Bíblia do hebraico para o grego. O grego era o inglês da época. Se chamava justamente a koiné. Koiné quer dizer universal. Comum. Comum que serve para todos, a koiné. Então, meus queridos, eu deixei aí apenas os 4 tópicos. Nós iremos estudar todos estes 4 itens para nos familiarizar com a Bíblia. Nós estamos apenas no início isso já passou quase na metade, né? Deste mês de setembro, o mês da Bíblia, mas todo mês é mês da Bíblia, sem dúvida. Vamos fazer um salmo juntos. Eu gostaria de pegar o Salmo 62. Para mim, é o salmo que mais expressa a nossa vida mística. A vida mística, esse desejo de Deus, que alguns podem não chamar Deus, mas é aquela serenidade que te dá quando pensa em Deus. Cada vez, disse São Inácio de Loyola, cada vez que nós estamos às vezes aborrecidos, conflituados, vamos procurar na Bíblia e saborear, não muitas palavras, mesmo Jesus disse, mas poucas palavras que sejam assumidas. Nós vamos, o Salmo 62, acho que está aqui, né? Peguem o Salmo 59. Página 59, Salmo 62. 22. Eis uma comparação. A terra árida, sem água. Alguns dizem, não, lá no Nordeste tem um deserto. Não, conheço o Nordeste. Também tem água, o Rio São Francisco e mais. Mas é uma comparação.
quando uma pessoa está realmente com sede, muita sede, se queixa, se bate, geme até encontrar água. Nós somos estes sedentos de Deus e não temos sossego a não ser em Deus. É Santo Agostinho. Vamos cantar este salmo. Nós pedimos desculpa, a nossa aparelhagem aqui faltou de algum contato, mas vocês que participaram desde o início já logo vão ver a continuidade, né? Vamos cantar este salmo aí. Vamos na nossa melodia de Lerém. Você canta sempre a mesma e você alternado uma vez a melodia e depois faz um enfeite mais alto. La 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 la. Sois vós, ó Senhor, ó meu Deus, desde a aurora ansioso vos busco. A minha alma tem sede de vós, minha carne também vos deseja, como a terra sedenta e sem água. Venho assim contemplar-vos no templo, para ver vossa glória e poder. Vosso amor vale mais do que a vida, e por isso meus lábios os louvam. Quero assim vos louvar pela vida e elevar para vós minhas mãos. A minha alma será saciada, como em grande banquete de festa. Cantar alegria em meus lábios, ao cantar para vós meu louvor. Penso em vós no meu leito de noite, nas vigílias suspiros